Eu queria aproveitar aí também a situação, assim, perguntar para vocês se vocês já viveram, vocês mesmos, né, esse momento assim de depressão, de ansiedade. Eu queria aproveitar que o Leandro deu essa dica aí, né? Você já teve esse momento já, né? E assim, nos bastidores você falou para mim que também que você também entrou nesse ramo, né? Porque você também já viu muitas pessoas que passaram por isso daí, né? E também Aham. passou um momento da sua vida depressivo. Conta aí pra nós como é que foi isso daí, como é que você saiu disso daí. Então, Kleber, eu contextualizar um pouco a minha história, né? Em 2008, em janeiro de 2008, eu perdi o meu pai, né? E os últimos 5 anos do meu pai, eu cuidava muito dele, porque ele teve, em 2003, ele teve o primeiro AVC dele. Então, quem dava banho no meu pai, quem levava meu pai para o hospital, tudo era eu que fazia. E, e o que que aconteceu? Você sabe, né? Você passa mais tempo com uma pessoa, você ama aquela pessoa, mas quanto mais tempo você passa com ela, o teu amor aumenta, né? O teu afeto. E o meu pai se tornou assim, tipo um filho para mim, né? Vamos dizer assim. E eu que dava banho nele, continuou. E fez com que eu não fosse mais trabalhar, que eu não fosse mais para a empresa, largasse um pouco mais a empresa na mão dos outros. E aí eu comecei a ter um outro problema, que é um problema financeiro grave, tá certo? Então a perda do meu pai e o problema financeiro grave me geraram um outro problema, que é um problema familiar, de casamento. Então só em 2008 eu perdi meu pai, quebrei financeiramente, me separei, né, da esposa que eu tinha, da esposa que eu tinha, e tive um problema. Nós descobrimos que a minha mãe estava com câncer. Então, com todos esses problemas, eu entrei, posso te dizer assim, eu entrei numa depressão profunda, mas muito profunda, tá? Só que eu tinha uma convicção dentro de mim que eu não queria tomar remédio para depressão, antidepressivos. E eu procurei um psicólogo, e o psicólogo imediatamente me indicou um psiquiatra, que era justamente para me passar esse remédio. Só que eu não quis tomar remédio e fui tentar buscar, sabe, aquelas medicinas alternativas, como acupuntura, suplementação, essas coisas todas, tá? E também passei a fazer academia para liberar endorfina, essas coisas, para tentar melhorar a questão do meu ânimo. Mas o que aconteceu, Kleber? Em 2010, isso, aí passados-se 2 anos depressivo, eu passei 2 anos com uma depressão muito, muito forte. Eu li um livro chamado Desperta o Gigante Interior, do Anthony Robbins. E nesse livro, cara, parecia que esse livro foi feito para falar comigo. Então falava muita coisa, e foi o meu primeiro contato com a programação neurolinguística. E, e quando foi em 2012, eu decidi fazer uma formação de programação neurolinguística para mim aprender técnicas que curasse a minha depressão. Então foram 4 anos buscando soluções, né? Eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje, né? O conhecimento que eu tinha hoje, eu era muito cru, vamos dizer assim, muito cabeça fechada. Isso me prejudicou muito. E eu entrei vamos dizer assim, nessa vibe de desenvolvimento humano justamente para me curar. Mas eu falo uma coisa para você, foram muitos processos, sabe, Kleber? Porque eu cometi um grande erro. Eu não queria auxílio, eu não queria ajuda, eu queria eu mesmo buscar a solução. Eu mesmo. Então, isso retardou o meu processo de cura, sabe? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com certeza eu procuraria uma pessoa para me ajudar, para me auxiliar nesse processo e tal. Então,
Eu senti isso na pele, Kleber. Eu senti isso na pele. A minha depressão foi tão profunda que até hoje eu tenho o efeito dela, que é o meu intestino. Então ele mexeu com o meu organismo, mexeu com o meu intestino. Por exemplo, se eu tiver um pouquinho assim de nervoso, se eu ficar nervoso, já me dá um desarranjo intestinal, e por conta do efeito dessa depressão do passado. Mas graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Eu falo uma coisa também, viu, Kleber, para as pessoas que estão nos assistindo: o ambiente também é fundamental. O ambiente é fundamental para um processo de cura da depressão. Então, o ambiente da igreja, né, a palavra de fé, a palavra, os cânticos, as orações, as amizades, tudo isso, né, esse processo, as orações, né, as pessoas ali do nosso lado, nos apoiando, isso foi um fator predominante para a minha superação, entendeu? Então, são coisas assim que são marcadas no meu coração. E eu aprendi, quando eu falo assim, uma das coisas que mais me ajudou nesse meu processo de cura foi a ressignificação. Ressignificar fatos passados. Eu tinha uma como é que eu posso dizer assim, uma predisposição de viver num passado sempre. Ficar olhando para o que eu perdi, porque as pessoas fizeram isso comigo, porque as pessoas me traíram, porque isso, porque aquilo. Eu queria saber o porquê. Mas quando eu comecei a ressignificar e a olhar as coisas, né, de forma diferente, os meus sentimentos começaram a mudar, consequentemente, meus comportamentos começaram a mudar e os resultados começaram a surgir. Então, isso foi um processo para mim, foi um processo doloroso, mas um processo de grande aprendizado para mim.